Olá, eu sou Rafael Maffei e esse é o Direito e Sociedade. No episódio de hoje, a gente conversa com a Nina Santos, doutora em Comunicação Social pela Sorbonne, na França, e especialista no tema da desinformação, sobre o projeto de lei 2630 de 2020, o chamado PL das Fake News. Nina, vamos partir do princípio. O PL das Fake News tem um artigo, que é o artigo 5º, que traz várias definições de termos técnicos que a lei usa, como conta automatizada, perfilhamento e até rede social. Mas ele, curiosamente, não define aquele que talvez seja o seu conceito mais importante, que é desinformação. Explica para a gente o que é desinformação e qual é a diferença entre desinformação e outros jeitos de espalhar coisas que não são verdadeiras, como a mentira, a malícia ou até o erro. Então, não é à toa, né, que o PL ele não traz essa definição, porque de fato ela não é uma definição fácil, ela é uma definição extremamente controversa e complexa de ser explicada, né, ainda mais em poucas palavras. Mas o fato é que quando a gente está propondo uma legislação como essa, a gente precisa ter pelo menos linhas gerais do que é esse fenômeno sobre o qual a gente está falando. E aí eu acho que é importante a gente tentar entender o que é que caracteriza esse fenômeno que hoje a gente chama de desinformação, né? Porque ele é um fenômeno de circulação de mentiras, de enganos, de erros, até de erros jornalísticos, é um fenômeno extremamente antigo, que sempre existiu nas sociedades e que vai continuar existindo. O problema do qual a gente está tratando hoje não é isso. O problema da desinformação, quando a gente fala de infodemia, quando a gente fala de malefícios à democracia, a gente está falando de operações organizadas para espalhar desinformação, da estratégia de uso da desinformação. Assim como existia, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, o uso de desinformação para enganar os inimigos e conseguir ter ali alguma vantagem, né, na situação de guerra que estava colocada, que, aliás, a gente pode ver, fazendo uma analogia com a situação de guerra, inclusive atualmente na invasão russa na Ucrânia, como o controle sobre a informação ele pode ser usado para ter determinados ganhos, sejam eles políticos, econômicos, culturais e por aí vai. Quando a gente passa para o ambiente da internet, quando essas duas coisas se encontram, né, o mundo da desinformação e o mundo digital, é que a coisa se torna mais complexa, porque aí a gente tem o uso dessas estratégias em ambientes que permitem uma alta circulação informativa, uma alta viralização da informação e que muitas vezes são muito pouco transparentes. Então, o que o PL 2630 tenta tratar, né, no seu conteúdo é, no caso desse fenômeno mais atual e mais amplo, que é o fenômeno das operações desinformativas, das estratégias de desinformação, e não da desinformação no varejo, né? O fato de alguém postar algo ou falar algo que não está completamente condizente com a verdade. Não, o que a gente quer tratar é de todo esse fenômeno dessas operações, dos interesses que estão por trás do uso dessa estratégia. Você está sem áudio. E qual é o tamanho real do problema da desinformação hoje? Isso é um fenômeno que precisa desse enfrentamento legislativo e organizado pelo Estado? Então, um dos principais problemas é que, inclusive, a gente não consegue ter o tamanho do problema. Por quê? Porque esse fenômeno ele passa muito fortemente por dentro das estruturas das mídias sociais e dos aplicativos de mensageria privada, que passam também, obviamente, por esse ambiente digital. E esses ambientes são muito opacos, são muito pouco transparentes. Então, é claro, a gente já tem inúmeros estudos feitos tanto por acadêmicos quanto por organizações da sociedade civil que mostram que a desinformação é um problema grave, que é um problema que não apenas é grave, mas que tem aumentado nos últimos anos o nível de circulação de informações desse tipo. E, além disso, que esse problema ele é correlato com outros problemas, como, por exemplo, o discurso de ódio. O discurso de ódio e a desinformação não são a mesma coisa, não necessariamente eles caminham juntos, mas muitas vezes eles convergem. Ou seja, a desinformação ela pode ser frequentemente usada para atacar grupos já minorizados na sociedade. E aí, por que
que a gente, eu considero, né, que a gente precisa, sim, ter ações governamentais, digamos assim, em relação a esse problema. Porque, nesse momento, no Brasil, né, enquanto a gente ainda não tem uma legislação específica sobre isso, a gente se baseia prioritariamente na chamada autorregulação, né, que é a regulação feita pelas próprias plataformas, ou seja, cada plataforma tem ali os seus termos de uso, as suas políticas, que ela decide e publiciza, né, quais são as suas regras para lidar com esse tipo de conteúdo. Então, olha, esse conteúdo eu vou tirar do ar, esse conteúdo vai ser suspenso, esse conteúdo eu vou colocar uma etiqueta avisando que ele pode ser um conteúdo sensível no sentido A, B ou C. A questão é que, apesar de trazer avanços, muitas vezes sim, né, essas políticas de autorregulação são muito importantes, mas, por outro lado, elas são, bom, primeiro, tomadas a partir do âmbito privado, né, elas são muito pouco ou quase nada discutidas publicamente, e segundo, elas se restringem a uma plataforma. E um dos principais problemas da desinformação hoje é a questão multiplataforma. É como que as pessoas e as informações circulam entre os vários ambientes digitais. Então, se a gente tem uma regra para cada ambiente digital, o que está sendo feito em um lugar não necessariamente vale no outro. A gente tem, por exemplo, estudos de como que vídeos que foram derrubados do YouTube continuam circulando em aplicativos como WhatsApp e Telegram. Então, essa investida, digamos assim, né, esse posicionamento, essa regra mais geral, produzida a partir, supostamente, de um debate público, amplo, que, afinal de contas, é o que as casas legislativas se propõem, apesar de nem sempre ser dessa forma, eu acho que é absolutamente essencial para a gente chegar em um ponto mais coeso, em que a gente consiga combater a circulação dessa desinformação de forma mais efetiva. E no que o PL inova na sua abordagem? Né? O que ele traz de diferente em relação àquilo que já existia no Brasil em termos de legislação e daquilo que as plataformas já vinham se propondo a fazer no âmbito privado? Então, eu acho que a gente pode olhar por alguns ângulos, né? Olhando a partir do caso brasileiro, né, eu acho que o PL ele inova no sentido de trazer, digamos assim, um entendimento mais minucioso de como funcionam essas plataformas por dentro. Então, é claro que a gente tem leis no Brasil, por exemplo, em relação à calúnia, à difamação, até a crimes de racismo, né? Todos esses foram criados para o ambiente offline, digamos assim, para o nosso mundo físico, e podem também, deveriam, na minha opinião, ser aplicados ao mundo digital. Mas tem uma série de nuances técnicas, o que não significa que sejam neutras, mas técnicas, desses ambientes digitais, de como a informação circula ali, de quem são os atores colocados, de como está distribuído, como se faz a distribuição de recompensas, inclusive financeiras, para esses atores digitais, que precisam também ser consideradas. Então, eu acho que o PL 2630 ele é uma primeira grande iniciativa que tenta dar conta dessas especificidades das plataformas digitais. E aí, isso, por um lado, é bom, claro, porque mostra, digamos assim, uma atualização, né, do nosso legislativo em relação a isso, ao entendimento desses ambientes. Por outro lado, isso cria uma série de dificuldades. Por quê? Porque não há ainda consenso ou não há ainda acordos em torno de determinados pontos que são muito cruciais para você definir o que é esse mundo digital. Então, por exemplo, a gente tem uma legislação no Brasil sobre mídia, né? Então, a gente tem tanto as mídias que são concessões públicas, quanto as mídias que são privadas, elas estão submetidas a uma legislação que foi feita para elas, que já esteve em discussão milhares de vezes, tem toda a discussão sobre a democratização dos meios de comunicação, enfim, mas não vamos entrar nisso. A questão é que quando a gente passa para o ambiente digital, a gente passa para uma definição de mídia que é completamente diferente. O que é mídia hoje, né? Que não são apenas os canais de televisão, as rádios, os jornais que estão na banca e as revistas que estão na banca, né? Que era a definição mais, digamos assim, que circunscrevia aí os meios de comunicação de massa, como a gente chamava. A gente tinha poucos produtores que falavam para grandes audiências. Hoje a gente tem milhares de produtores de todos os tipos.
E aí tem várias classificações, mídia tradicional, mídia alternativa, mídia hiperpartidária, e entre elas tem, inclusive, produtores de desinformação. Então, o PL, ele tenta dar conta, né, desses novos fenômenos, eu acho que em alguns pontos ele consegue, mas em outros ele falta, digamos assim, um posicionamento, uma definição melhor de qual é, afinal de contas, o fenômeno sobre o qual estamos falando. Porque, ao contrário, né, da situação anterior, não é um fenômeno em que todo mundo entende de forma mais ou menos homogênea o que está em jogo. Então, precisa de muito mais definições, e eu acho que a falta dessas definições pode levar a pontos bastante graves, né? A gente fica com um nível de artigos bastante vagos que podem levar a interpretações muito perigosas. Nina, está tendo, enfim, muita discussão na Câmara, como você mencionou, e ontem a gente está gravando no dia 7 de abril de 2022. No dia 6 de abril de 2022, o relator, o deputado Orlando Silva, e, né, os outros atores interessados em fazer com que o projeto fosse aprovado logo, porque, embora ele não se restrinja, né, à regulação da comunicação eleitoral, ele evidentemente teria um impacto sobre o fenômeno da comunicação pública através da internet num ambiente de eleição. Esses atores que têm pressa em fazer o projeto ser aprovado tiveram um revés no Congresso quando o regime de urgência para a tramitação da lei não conseguiu ser aprovado. E existem muitos atores, muitos grupos que vêm criticando o projeto e se opondo a ele, colocando assim os carros na rua para criticar o projeto e pedir supressão de determinados artigos. As grandes empresas de tecnologia publicaram uma carta aberta reunindo diversas delas, trazendo, expressando a sua preocupação e criticando pontos específicos do projeto. Por que vamos começar falando agora especificamente desses atores pelas empresas de tecnologia. Por que elas estão pegando no pé do projeto de lei? Então, tem motivos diversos, né, que a gente tem visto, mas eu acho que esse é um ponto crucial, porque acho que talvez seja a primeira vez que a gente tenha visto essas empresas virem a público fazer, de fato, uma campanha, né, articulada com mídia, com conversas com influenciadores, formadores de opinião, sobre uma legislação que está em curso. Então, por um lado, eu acho que só o fato de que elas tiveram que se mobilizar já é, de alguma forma, um reconhecimento de que é um passo importante discutir esse tipo de legislação. Não necessariamente aprovar o PL da forma como ele está, mas discutir esse tipo de legislação obriga todos os atores a se movimentarem. E eu acho que isso é um ponto muito relevante em relação ao cenário digital, que muitas vezes parece muito bem acomodado dentro das regras dessas grandes empresas. Mas em relação a pontos específicos, né, do PL, eu acho que tem 3 pontos que, do meu ponto de vista, foram bastante sensíveis para as empresas. 2 deles mais vocalizados, né, publicamente, um deles vocalizados de forma mais privada, até porque essas empresas também não querem comprar uma briga com todo o sistema político brasileiro. Esse ponto vocalizado de forma mais privada, né, em conversas, em reuniões, me parece ter sido o ponto da imunidade parlamentar. Então, tem no PL uma disposição que, de alguma forma, estende para o ambiente digital a imunidade parlamentar que os parlamentares já têm hoje, né? E ela cria uma série de dificuldades para a moderação de conteúdo desse tipo de ator. Isso é complicado, né? Apesar de que, quando a gente está falando, eu sempre digo que a gente não pode igualar todos os atores da desinformação, né? É muito diferente um cidadão qualquer, uma cidadã qualquer, que passa uma desinformação para frente porque achou que aquilo era verdade, recebeu e repassou, e o ator que está produzindo aquela desinformação e circulando e disseminando essa desinformação de forma massiva. A gente não pode igualar os atores. Da mesma forma, eu acho que a gente também não pode igualar, né, um ator político digamos assim, um detentor de um cargo público com um cidadão ou uma cidadã, no sentido de que é, inclusive, direito do cidadão saber o que os seus representantes estão falando.
Então, de fato, as políticas de moderação, né, de conteúdo, elas precisam levar em conta o fato de que, por um lado, a gente está falando de agentes públicos que precisam ter as suas opiniões conhecidas, até em termos de transparência pública mesmo, as pessoas precisam saber disso. Por outro lado, a gente está falando de usuários e de usuárias que estão ali postando cotidianamente na rede, são papéis diferentes dentro do sistema democrático. Mas, o que a gente tem visto? Que a maior parte dos estudos que é feito sobre a circulação desinformativa aponta como ou fonte primária ou grandes disseminadores os próprios atores políticos. Os atores políticos estão no centro da disseminação de desinformação em inúmeros casos, seja falando de eleições, seja falando de pandemia, seja falando de sistema eleitoral. Então, você proteger completamente esses atores atrás da ideia de imunidade parlamentar, de alguma forma, pode criar um ambiente em que esse tipo de ação política por trás da disseminação de desinformação não possa ser combatida. Então, esse é um ponto que eu acho que, inclusive, une, né, as conversas privadas que as plataformas vêm tendo e atores da sociedade civil de crítica, né, à forma como isso está colocado no projeto de lei. E, de forma mais pública, as empresas elas se colocaram em relação a 2 pontos que são bastante sensíveis para elas. O primeiro, que inclusive já foi modificado, não está mais dessa forma na versão final, então as empresas vieram a público ainda na versão anterior do projeto de lei, era o ponto que colocava a questão do uso de publicidade direcionada, né, do chamado microdirecionamento, microtargeting e coisas do tipo, que é o uso de dados pessoais para você direcionar publicidade. Né? Então, quando o Facebook vem a público fazer aquele anúncio dizendo que o PL deveria combater a desinformação, mas está combatendo a lanchonete do seu bairro, é um pouco disso que ele está falando. Né? Então, de como pequenos negócios, pequenos empreendedores, pequenos criadores de conteúdo se beneficiaram desse mundo da publicidade direcionada para crescer e de como a proibição disso, que estava prevista, mas que não está mais colocada dessa forma no PL, poderia afetar esses negócios. Na versão atual do PL, tem um ponto sobre o respeito à própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já foi aprovada, enfim, está aí aos trancos e barrancos tentando ser implementada, mas não tem digamos assim, essa discussão mais minuciosa sobre a publicidade direcionada. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que me parece que incomodou bastante, que continua incomodando, porque esse sim continua no PL, é justamente a discussão sobre a remuneração do conteúdo jornalístico, né? A remuneração das empresas de mídia por essas grandes empresas digitais. Que é uma discussão onde, sinceramente, me parece que ninguém tem razão, né? O que só mostra a complexidade do tema. Por quê? Quando você lê a colocação do Google, né, por exemplo, a campanha que o Google tem feito em relação a isso, dizendo que ele pode ser obrigado a financiar fake news com esse dispositivo, etc. Por um lado, eu tendo inicialmente a simpatizar com o argumento, né, não de que ele vai ser obrigado a financiar fake news, mas o argumento de que nós precisamos definir o que é mídia, no final das contas. Porque essa definição é absolutamente essencial para a decisão de quem vai ou não vai ser remunerado a partir dessas plataformas. E essa não é uma decisão simples. Essa não tem sido uma decisão simples nem nos estudos acadêmicos, quando a gente vai analisar, né, posts de redes sociais, vai categorizar ali as mídias, é complexo de fazer isso. Imagina quando a gente vai discutir o que é conteúdo jornalístico. Quem produz conteúdo jornalístico hoje? São apenas as grandes empresas, né, que existiam antes, a chamada mídia tradicional? Como é que a mídia alternativa entra nisso? Qual é a barreira, qual é a fronteira que separa a mídia alternativa da chamada mídia hiperpartidária, que muitas vezes se sobrepõe a disseminadores de fake news? Então, não dá para ter um artigo como esse sem ter essa discussão antes, sem ter alguma definição nesse sentido. Por outro lado, me parece que, na verdade, o argumento do Google... Estou falando do Google porque foi quem fez o maior anúncio aí recentemente em relação a isso, mas o Facebook também tem feito lobby muito forte nesse sentido.
me parece que a posição deles é alguém já está definindo isso, que no caso sou eu, e eu estou incomodado com o fato de que tem outros atores tentando interferir no meu processo de decisão. Porque se a gente pensa, hoje já existem mecanismos de remuneração dentro do YouTube, dentro do Facebook, dentro do próprio Google, do buscador, né, do Google. Então, assim, de alguma forma, eles já estão definindo critérios de prioridade, critérios de remuneração, critérios do que é um conteúdo jornalístico válido e que, portanto, eu vou impulsionar, o que é um conteúdo jornalístico que não é válido e que, portanto, se eu não vou tirar do ar, eu também não vou impulsionar, eu não vou recomendar. A gente tem visto isso, inclusive, agora a questão da discussão sobre a mídia russa, né? Na invasão da Rússia com a Ucrânia. Vamos tirar do ar ou vamos deixar de recomendar o conteúdo das mídias estatais russas, vamos colocar ali etiquetas, né, de que este conteúdo está sendo produzido por uma mídia estatal russa. Então, assim, alguém já está tomando decisões sobre isso. E eles, né, são as próprias plataformas. Então, tem um incômodo, me parece, com o fato de você ter outros atores tentando interferir nesse processo. Agora, de fato, a interferência que o PL 2630 propõe me parece muito insuficiente e muito perigosa, porque me parece que ela pode ser instrumentalizada de formas bastante diversas. Algumas associações de jornalistas também se manifestaram contra esse mesmo dispositivo do PL. Por que a elas especificamente esse artigo incomoda? Então, me parece que tem um ponto de contato aí, né, entre essas duas coisas. Não só as associações jornalísticas, mas também entidades da sociedade civil, né, assinaram uma carta aberta aí, divulgada nos últimos dias, pedindo justamente a retirada desse artigo do PL. E aí, assim, me parece que os interesses são diferentes, evidentemente, mas a questão de fundo é a mesma, que é a definição do que é mídia, né? Então, assim, para as associações jornalísticas e para as entidades da sociedade civil, a dúvida que fica é como será que as plataformas vão definir, ou quem quer que vá tomar essa decisão, vai definir quem são mídias jornalísticas. Será que, por exemplo, mídias que representam grupos minorizados, que não eram contemplados nas mídias tradicionais, por exemplo, eles vão ser considerados como conteúdos jornalísticos? Ou eles vão ser considerados como conteúdos parciais, né, que representam apenas uma parte da sociedade? Então, a gente tem uma pluralidade na produção de conteúdo que surgiu, né, que emergiu com o ambiente digital, que trouxe justamente novas fontes de informação, novos pontos de vista, inclusive forçando os próprios meios tradicionais a incorporarem outras vozes a partir de outros lugares, de outros pontos de vista. A gente tem essa miríade de vozes que agora se vê, digamos assim, ameaçada pela falta de definição do que esse artigo de fato trata. Né? Será que ele está falando da possibilidade da mídia de bairro, da mídia periférica, receber muito justamente uma parte da verba publicitária que o Google recebe ou que o Facebook recebe para financiar lá o seu trabalho que está fazendo lá na ponta e cujo conteúdo é usado, digamos assim, para gerar conteúdo para gerar verba publicitária nessas grandes plataformas? Ou será que esse artigo vai ser interpretado como a gente só pode considerar como informação confiável os veículos A, B, C e D e, portanto, todos os outros estão excluídos dessa denominação? Então, isso cria uma insegurança muito grande em várias pontas do processo, que acabam tendo posições semelhantes, apesar de interesses diversos. Nina, essa não estava ali no roteirinho, mas aí se você quiser, enfim... Manda ver. Diversos atores envolvidos nos debates, aí que inclusive deputados que foram recentemente apeados, digamos assim, por ações da justiça, por eles terem sido disseminadores de notícia falsa, acusam o projeto de ser uma ameaça à liberdade de expressão. Você acredita que o projeto tal qual está, de fato, representa uma ameaça à liberdade de expressão? E aí eu te perguntaria, a liberdade de expressão de quem?
Pois é, eu acredito, na verdade, que a gente precisa rediscutir o que é liberdade de expressão, assim, porque isso tem surgido em vários debates em relação ao ambiente digital, né? Se a gente lembra, por exemplo, algumas semanas atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu que ia bloquear o Telegram, porque o Telegram não respondia, né, à justiça brasileira, que depois acabou sendo revertido, justamente porque o aplicativo veio a público, se colocou e respondeu. Esse era outro argumento, né, de que bloquear o Telegram seria algo contra a liberdade de expressão, que as pessoas estariam ali apenas para, enfim, se comunicar, etc. Então, eu acho que tem uma discussão grande sobre liberdade de expressão que precisa ser colocada, no sentido de entender, como diz o meu colega João Brant, que a liberdade de expressão ela tem uma dimensão coletiva, né? Ela não pode ser tratada como um direito individual apenas, né? O direito de eu me expressar em qualquer ambiente ou da forma que eu desejar, sobre o assunto que eu desejar. A gente precisa pensar em como é que esse direito ele é exercido de forma coletiva, inclusive nesses ambientes digitais. Mas isso se torna um problema muito maior, me parece, nos ambientes digitais, justamente por causa dessa dinâmica comunicacional. Ou seja, a gente tem o que o professor André Lemos vai chamar de liberação do polo emissor, né? Que é o quê? É o fato de que o emissor da informação, ele agora pode ser qualquer um ou qualquer uma. Você tem a possibilidade de emitir a sua opinião em vários canais digitais, claro, desde que tenha conexão, né, e um mínimo conhecimento de como essas ferramentas digitais funcionam. Mas a gente tem as formas mais diversas, desde os áudios de WhatsApp até posts de blogs, fotos no Instagram, as pessoas estão ali se colocando. Então, de alguma forma, a gente tem uma ampliação da liberdade de expressão, por um lado, porque você tem mais canais por onde as pessoas podem se expressar e mais pessoas podendo se expressar. Só que, por outro lado, isso cria um novo desafio, que é justamente entender até onde pode ir essa liberdade de expressão sem que ela fira o direito das outras pessoas. Até onde pode ir essa liberdade de expressão para que ela continue respeitando a legislação brasileira, por exemplo, que diz que racismo é um crime. Então, você ter uma posição racista, seja no bar da esquina, no supermercado, ou no Facebook, ou no WhatsApp, deveria responder aos mesmos critérios. Mas a gente tem um novo elemento aí no meio, que são as regras das plataformas. Então, quem está moderando, né, quem interfere quando alguém, ou deveria interferir, né, quando alguém diz uma injúria racista no bar da esquina ou no supermercado, a pessoa pode dar queixa na polícia e o caso pode parar na justiça brasileira. Agora, quando a gente está falando de um post numa plataforma privada, apesar desses caminhos, né, tradicionais, digamos assim, do dar queixa e do recorrer à justiça também ser possível, a gente tem as regras das próprias plataformas que estão atuando ali, de decidir esse conteúdo eu aceito, esse conteúdo eu não aceito. Esse conteúdo é válido no debate público, esse conteúdo não é válido no debate público. E decidindo isso de forma privada. Então, a gente tem esses novos atores que são colocados no circuito, né? Esses novos intermediários que são colocados no circuito e que passam a ter um poder gigantesco de decidir o que é que vale e o que é que não vale. E aí eu acho que isso muda um pouco a forma de interpretar essa questão da liberdade de expressão, porque justamente quando a gente pensa, por exemplo, nos grupos de extrema-direita, né, que são grupos que são muito fortemente, muito fortemente talvez seja uma palavra muito grande, mas que muitas vezes são alvo da moderação de conteúdo nesses ambientes digitais, o que é que eles têm feito? Eles têm feito migrações. Então, a gente vê que os grupos, no caso do Brasil, né, esses grupos de extrema-direita se aproximam bastante do bolsonarismo, eles tinham comunidades muito fortes no Facebook, o Facebook começou a fortalecer as suas políticas de moderação. Eles foram migrando do Facebook para o YouTube virou uma grande rede de repositório, né, de vídeos bolsonaristas. Aí o YouTube começou a também enrijecer algumas das suas regras. Eles foram... E aí, assim, eles usavam esse conteúdo do YouTube para divulgar no WhatsApp.
Aí, do WhatsApp, eles foram para o Telegram justamente com esse discurso de que era um espaço que tinha menos moderação e, portanto, mais liberdade de expressão. Então, assim, eles estão sempre se movimentando em busca desses espaços onde haja menos regras, né? Onde haja menos interferência, digamos assim, no que eles querem circular. A questão é que, muitas vezes, esse conteúdo ele é um conteúdo criminoso. Ele não é um conteúdo que vai contra uma determinada opinião, um ponto de vista, não é disso que se está falando. Ele é um conteúdo criminoso. E os conteúdos criminosos, assim como as ações criminosas, do meu ponto de vista, precisam ser combatidas. Então, é uma discussão aí que eu acho que vai longe. Nina, você mencionou o Telegram, e o Telegram teve no centro desse debate mais recente sobre a possibilidade que a justiça tem de identificar, perseguir, fazer punir as pessoas que produzem, como você diz, conteúdo criminoso. O projeto inova ao trazer uma disciplina específica, né, para os serviços chamados de mensageria privada, o Telegram, o WhatsApp, o Messenger, essas trocas de mensagem que em tese seriam usuário, grupo da família, grupo do trabalho, grupo de amigos, mas que muitas vezes se transformam em grandes canais de proliferação de mensagens para um conteúdo muito grande de pessoas e de rastreamento difícil. O PL passou por várias mudanças, né, nesse aspecto. Ele saiu do Senado com a possibilidade de, né, com uma proposta de rastreamento de individual de todo tipo de mensagem por qualquer pessoa que enviasse um WhatsApp para alguém, e hoje está com uma configuração diferente. Como é que você avalia essa proposta de enfrentamento que o PL faz para o problema da desinformação, especificamente nos serviços de mensageria privada? Eu acho, Rafael, que de novo a gente cai naquela dificuldade de que faltam definições para que a gente possa legislar sobre esses novos fenômenos, né? Então, assim, no modelo anterior, né, da forma como estava quando veio do Senado, o PL, tinha uma preocupação muito... Na verdade, assim, a grande preocupação em relação à mensageria privada que está colocada no PL é a viralização de informação, certo? Então, essa é a grande preocupação. A preocupação não são as pessoas conversando entre si, mesmo que, eventualmente, isso envolva também o compartilhamento de desinformação entre elas. A grande preocupação é a viralização, porque, apesar de não terem algoritmos internos de organização da informação, pelo menos não no WhatsApp, né, esse não é o caso, a gente tem casos muito concretos de viralização de informação nessas redes, com essa conexão entre diferentes grupos que consegue ser feita a partir desses ambientes. Por que essa conexão consegue ser feita? Porque esses ambientes eles misturam dois tipos de comunicação, né? Eles misturam a comunicação pessoal, interpessoal, né? As pessoas conversando, sejam uma com a outra, sejam em pequenos grupos de família, do trabalho, etc., com uma comunicação massiva, né? Até me lembra um conceito que o Manuel Castells traz, que ele fala da mass self-communication, né? É a autocomunicação de massa. Então, ao mesmo tempo, é um indivíduo se comunicando, mas é um indivíduo que, ao fazer essa comunicação, pode estar produzindo algo que potencialmente atinja um público muito maior do que aquele público inicial. Então, você cria aí uma dificuldade muito grande, porque você não está falando de uma mídia, digamos assim, uma produtora de informação, como uma rede de televisão ou um jornal, né? Mas você também não está falando só da conversa de bar, que acontece ali entre quem está na mesa e etc. Então, você tem uma dificuldade muito grande de separar essas duas coisas. Quando tinha a proposta da identificação, do rastreamento, né, para a identificação dos usuários, isso acabou esbarrando justamente nessa questão da privacidade. Ok, se tem uma mensagem viral e essa mensagem viral é considerada criminosa, nós precisamos identificar quem foi o autor dessa mensagem ou a autora dessa mensagem para que essa pessoa seja punida. Mas, ao criar mecanismos para que isso seja possível, a gente vai ter que entrar na privacidade, digamos assim, né? Coletar dados de milhares e milhões de atores que não estão envolvidos nesse tipo de processo e estão ali simplesmente se comunicando privadamente, né, com as pessoas, com os grupos, etc.
Então, tentou-se criar regras bastante complexas sobre o número de encaminhamentos de mensagens que seriam guardadas, como o nome, né, o número dos usuários seria registrado, durante quanto tempo, mas isso acabou não ficando, justamente porque me parece que tem uma tensão muito grande aí entre o público e o privado, né? Que já se misturava nas plataformas de mídias sociais. Então, se a gente pensa no Facebook, você pode postar no seu mural para todos os seus amigos ou para uma parte deles, você pode conversar no Messenger. No Instagram, a mesma coisa. Você sempre tem esses mecanismos mais privados ou mais públicos, mas não no nível que isso toma dentro da mensageria privada, né? Quando você tem grupos enormes no WhatsApp, né? Quando a gente está falando de 256 pessoas, já é bastante gente, e mais ainda no Telegram, né? Então, para falar dessas duas que são as mais usadas no Brasil. Então, de fato, esse problema ele se torna ainda maior. E aí o que fica no PL, né? O que está no PL hoje, é justamente uma preocupação um pouco genérica, assim, que me parece que é menos pode ser menos prejudicial, né, em relação à proteção de dados, porque não prevê o rastreamento tão específico das mensagens, mas, por outro lado, me parece menos efetiva também. Então, assim, é mais para dizer que sabemos que isso existe e sabemos que precisamos fazer algo, mas me parece que do jeito que está ali é muito pouco efetivo. Nina, para a gente terminar, eu queria voltar para o ponto onde você começou, que era a sua definição de desinformação e a identificação de uma característica do fenômeno da desinformação como envolvendo uma estrutura né, mais complexa, mais organizada, que objetive espalhar grandes quantidades com alto impacto de informação falsa no debate público, coisa que, aliás, pode ser também objeto de investigação, né, às vezes sem depender de você taguear, de você marcar cada mensagem individual de todo usuário do sistema. Se esses caras são os vilões, como todo bom vilão, eles devem estar já pensando em como contornar a regra que está sendo aprovada para pegá-los na esquina. Vamos tentar pensar com a cabeça do vilão. Como é que o agente de informação, né, de desinformação, desculpa, pode tentar burlar esse sistema de regras que o Congresso está tentando colocar de pé? Tem para onde migrar? Não tem mais. Como é que eles vão fazer se essa lei conseguir ser aprovada? Porque acho que ninguém tem a ilusão de que as pessoas vão virar e falar: puxa, agora ficou muito difícil, vamos parar de Deixa para desinformar. lá, vamos fazer outra coisa. Eu acho que, de fato, assim, se o PL for aprovado, né, o que nesse momento não é algo simples de ser feito, muito menos de ser feito esse ano, ele vai sim conseguir criar um certo nível de dificuldade para o espraiamento, né, a disseminação da desinformação. Que caminhos aos quais ainda se poderá recorrer para fazer esse tipo de ação? Me parece que, bom, primeiro a gente vai ter que ver, de fato, como é que esse PL vai ser implementado, né? Quem é que vai, digamos assim, controlar a implementação de todos esses artigos que estão colocados, de todas essas ações que estão previstas, e aí, tanto do ponto de vista de quem está produzindo a desinformação, né? Ou seja, criando isso que eu estou chamando de operações desinformativas ou estratégias desinformativas, quanto do ponto de vista das plataformas, porque o PL prevê, se tem um ponto que eu acho que é bastante relevante no projeto de lei, é o ponto que prevê altos níveis de transparência, ou processos de transparência mais eficientes e mais complexos por parte das plataformas. Então, a gente precisa ver quem é que vai, como é que isso vai, de fato, se efetivar para fazer com que, de fato, a gente tenha um impacto concreto, né, na circulação informativa. Mas vamos partir do pressuposto de que isso vai ser plenamente implementado e que, de fato, a gente vai ter um nível de fiscalização. A gente ainda tem algumas brechas, digamos assim, que eu acho que não são
completamente cobertas pelo PL. O primeiro é o fato de que a gente está falando de uma rede mundial de computadores, né? Hoje parece um nome velho para se referir à internet, mas a gente está falando de uma rede que não é uma rede brasileira. A gente está, claro, legislando sobre o caso brasileiro, que é o que cabe, né, ao Estado brasileiro, mas ela é uma rede mundial. Então, quando se discutiu, por exemplo, o bloqueio do Telegram, estavam já bolando várias estratégias de acesso à plataforma a partir de servidores internacionais, a partir de VPNs. Então, você tem a possibilidade técnica hoje de criar caminhos que façam com que você não esteja necessariamente sujeito à legislação brasileira. É claro que são caminhos extremamente complexos, que precisa ter um conhecimento técnico que não é banal, né? Não é qualquer pessoa que vai saber fazer esse tipo de coisa, mas você tem formas, sim, de, por exemplo, colocar um conteúdo desinformativo, publicar ele na internet sem que isso passe por um servidor brasileiro, sem que isso, ou que isso tenha muita dificuldade de ser identificado como um conteúdo produzido no Brasil ou produzido por um brasileiro para que a justiça possa ser acionada, etc. Esse eu acho que é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que a gente está falando de fenômenos massivos, né? Então, assim, a gente está falando de uma quantidade gigantesca de informação, uma quantidade gigantesca de pessoas que usam essas plataformas. E não me parece claro como que a justiça vai lidar com isso, né? Com essa quantidade de eventuais denúncias, queixas que podem ser feitas e que podem simplesmente inundar, né, o judiciário. E aí você pode falar muito melhor do que eu do sistema, mas não me parece que nem em termos de quantidade, nem em termos de velocidade, a gente tenha um sistema jurídico preparado para agir nesses casos específicos que podem surgir a partir de uma lei como essa. Então, tanto do ponto de vista de conseguir dar conta da quantidade de casos, quanto do ponto de vista de ter rapidez, né, para responder a esses casos, porque a gente vê que muitas vezes a gente tem um conteúdo danoso que ele é retirado do ar, por N motivos. Seja porque a própria plataforma vai, a posteriori, identificar ele como nocivo e vai retirar do ar, seja porque o autor ou a autora vai lá e retira do ar, seja porque é um conteúdo que, por exemplo, vai ser identificado como fake news por uma agência de fact-checking que vai divulgar, né, um fact-checking daquilo, mostrando que aquilo é completamente falso. A questão é que, muitas vezes, o timing disso é um timing tardio. Então, o estrago já foi feito. E aí eu fico me questionando como é que a gente vai lidar com isso dentro do sistema jurídico brasileiro, né? Como é que a gente vai lidar com esse timing, não só para tentar punir, digamos assim, autores e autoras de grandes estratégias desinformativas, tirar conteúdo do ar, mas para fazer com que os efeitos que esse conteúdo vai ter, se ele for publicado e durante o tempo em que ele estiver publicado, sejam menores no dia a dia do cidadão e da cidadã. Então, assim, eu acho que está longe de ser suficiente. Assim, mesmo que a lei seja aprimorada nos pontos em que ela é problemática hoje, mesmo que ela seja aprovada, implementada, plenamente implementada, ainda assim, isso será insuficiente, do meu ponto de vista, para conter a circulação de desinformação. A gente precisa de várias outras ações, a gente precisa de educação midiática, a gente precisa de discussões dentro das escolas, a gente precisa do envolvimento de atores da sociedade civil que estão na base, né, que não necessariamente vão, os efeitos dessa lei não necessariamente vão ser concretos, né, imediatamente na vida dessas pessoas. Então, tem uma série de outras ações que tem a ver com o nosso ambiente social e não apenas com a internet, né? Então, eu estava, inclusive, falando hoje mais cedo, a gente não pode se enganar achando que regulando, conseguindo algum tipo de regulação, que mesmo se a gente chegar na regulação mais efetiva sobre as big techs, sobre o funcionamento dos algoritmos, sobre a publicidade digital, a gente não vai resolver o problema do racismo, da misoginia, da circulação de discurso de ódio, nem da desinformação, porque isso é um fenômeno social que não passa só por parâmetros digitais. Então, assim, a gente precisa avançar no campo da regulação digital, me parece, mas a gente precisa também enfrentar isso como um fenômeno social mais amplo. Obrigado, Nina. Eu fico pensando aí nessa sua última resposta, do porquê que, no contexto de campanha,
Tudo isso se torna particularmente problemático, né? Porque se é uma atividade, se a burla vai depender de algum nível de organização, conhecimento, expertise, isso obviamente tem custo. E campanhas, né? Candidatos, com grande poder econômico têm como bancar esses custos, né? E se tem um momento no qual a resposta tem que ser rápida, é no momento do debate eleitoral, né? Porque deixar para responder depois, a eleição se torna um fato consumado. Embora seja juridicamente possível você contestar a legitimidade de uma vitória nas urnas, é politicamente muito custoso para um tribunal fazer isso, ainda mais nas grandes eleições, né? Além de ser muito difícil também você provar o nexo, né, entre a vitória e a campanha de desinformação, porque esse é um nexo que não é simples de provar, né? O fato de ter havido não te permite dizer precisamente o quanto do contingente eleitoral de um determinado candidato foi obtido às custas da desinformação e o quanto, portanto, ela desequilibrou o pleito, né? Por isso que a gente tem um histórico tão precário de medidas judiciais investindo contra as grandes campanhas majoritárias, né? Costumam ser mais incisivos com candidatos ao legislativo, principalmente, né, ao legislativo estadual e ao legislativo municipal, do que aos cargos federais ou os grandes cargos majoritários, como, né, chefe de executivo, principalmente governador e presidente, nem se diga, né? Nina, muito obrigado pela conversa. Foi um grande prazer falar com você, te reencontrar, né? Aqui virtualmente. E, enfim, boas pesquisas, bom trabalho e espero que a gente se reencontre em breve. Com certeza, Rafael. Super, super obrigada. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui conversando com você. E vamos seguir esse papo, porque esse tema não se encerra, né? Então, com certeza, teremos várias outras ocasiões. Sunstream.